Olá, meu nome é Fernanda Gomes Almeida, sou bibliotecária na Biblioteca Universitária da UFMG. Hoje nós vamos continuar falando sobre o Mendeley. Na nossa última apresentação, falamos sobre a importância de citar e referenciar. Além disso, apresentamos as normas da ABNT, tanto para citação quanto para referências. A norma NBR 10520 para citações e a norma NBR 6023 para referências. Falamos também sobre o que é uma citação e sobre os tipos de citação. Nós temos dois tipos de citação, as citações diretas e as citações indiretas. A citação direta é uma transcrição fiel de parte de uma obra consultada. A citação direta ela pode ser dividida em citações de até 3 linhas, que elas ficam dentro do próprio texto, e a citação de mais de 3 linhas, quando ela vem recuada a 4 centímetros da sua margem esquerda. Outro tipo de citação que nós temos é a citação indireta, quando o texto que eu estou escrevendo ele é fundamentado, tomou como base um texto de outro autor, uma obra de outro autor. Além disso, vemos exemplos de citações e exemplos de referências. As duas normas apresentam muito mais, né? Mas aqui a gente só deu essa breve explicação sobre referências e sobre as citações. Agora nós vamos falar sobre a ferramenta, o Mendeley, o que é o Mendeley e utilizar o Mendeley para criar as nossas referências de forma automática. Então, o que é o Mendeley? O Mendeley é um gerenciador bibliográfico gratuito que permite tanto gerenciar, compartilhar, citar e referenciar artigos científicos e outros textos diversos, outros documentos, né? Além de artigos, livros, vocês também podem referenciar sites, vídeos. Então, tem uma série de tipos de documentos que podem ser referenciados e que o Mendeley vai nos ajudar. Ele funciona também como uma rede social acadêmica. Então, o Mendeley ele tem duas versões. Ele é apresentado tanto na versão web, que ele vai funcionar como essa rede social acadêmica, que eu posso adicionar, seguir outros pesquisadores, mas também eu tenho uma versão desktop, que eu posso instalar no meu computador e começar a utilizar o Mendeley. Como eu faço para começar a utilizar o Mendeley? Primeiro, eu acesso a página www.mendeley.com ou então eu posso apontar para esse QR Code aqui nessa tela. Lá nessa página eu tenho a opção para fazer o download do Mendeley de acordo com o meu sistema e eu também preciso criar uma conta no Mendeley, tá? Eu posso criar a conta primeiro e depois baixar, ou tanto faz, a partir do momento que eu baixar, ele vai me solicitar criar essa conta. Depois que eu criei a conta no Mendeley e baixei essa ferramenta, eu posso começar a utilizar. Então, quando eu baixo essa ferramenta, ela vai estar sem nenhum documento. O que eu preciso fazer para eu começar a utilizar esses recursos disponibilizados aqui pelo Mendeley? Eu tenho que construir a minha base de documentos que eu quero utilizar para um trabalho que eu estou escrevendo, seja ele um artigo, uma tese, uma dissertação, um livro, qualquer coisa que eu preciso. Então, eu preciso montar essa minha base, quais documentos que eu quero referenciar nesse meu trabalho. A gente tem alguns tipos, algumas formas de fazer isso, e eu vou tentar mostrar aqui para vocês hoje. Primeira forma que eu tenho, então, aqui no menu File, eu tenho as opções para adicionar esses meus arquivos. Eu posso adicionar um arquivo, eu posso adicionar uma pasta, eu posso designar uma pasta qualquer no meu computador, para que o próprio Mendeley, toda vez que eu enviar alguma coisa, colocar alguma coisa dentro dessa pasta, o Mendeley vai pegar esse artigo, esse documento que está lá e transferir para o Mendeley, ou eu posso também fazer uma entrada manual de uma referência que eu quero utilizar no meu trabalho. E a gente vai passar pelos menus aqui mais importantes aqui do Mendeley nessa explicação.
Então, a primeira forma que eu tenho é adicionar arquivo. Eu tenho uma pasta, eu tenho um conjunto de arquivos no meu computador e eu quero colocar aqui no Mendeley. Eu vou clicar em adicionar arquivos. Ele vai abrir o meu Explorer aqui no caso, para eu selecionar onde que eu quero pegar esses arquivos. Então, eu criei uma pasta aqui, aula, e aqui dentro eu tenho 2 arquivos. Eu posso selecionar o arquivo e pedir para abrir. Ele vai enviar esse arquivo aí para o Mendeley. Então, acabei de colocar esse arquivo. Então, ele foi adicionado agora. O que eu preciso fazer? Normalmente, os meus documentos ficam todos embaralhados, todos misturados com outros documentos que eu já possuo no Mendeley, porque o meu já está bastante cheio. O que eu posso fazer? Eu posso criar pastas para eu organizar esse conteúdo. Então, vocês viram aqui, ó, 30 de março, aula, análise qualitativa, artigos, avaliação de periódicos, science. São pastas que eu criei para eu organizar esse meu conteúdo. Então, no caso deste artigo, né, eu só cliquei em adicionar arquivos, selecionei o arquivo que eu quero, ele veio para cá, e aqui eu posso arrastar para a pasta que eu já tenho aqui. Se eu quero criar uma outra pasta, eu posso aqui, olha, adicionar pasta, né? Tem um maisinho, criar nova pasta. Eu posso vir também no menu File e pedir para, no menu Editar, nova pasta. Então, eu posso criar novas pastas dessa forma. Como eu já tenho a pasta que eu preciso, eu vou clicar, né, no documento que ele adicionou agora, e eu vou arrastar para a pasta que eu preciso. Então, eu clico, arrasto e solto para a pasta que eu preciso. Ó, 30 de março. Então, eu fiz isso. Então, eu adicionei um arquivo e estou organizando ele em pastas. Outra opção que eu tenho é adicionar uma pasta inteira. Então, eu vou selecionar a pasta que eu quero adicionar ao meu Mendeley. Uma terceira opção seria indicar uma pasta qualquer que eu tenho no meu computador, onde eu deixo salvos os documentos que eu vou utilizar no meu texto, e eu pedir para que o próprio Mendeley identifique toda vez que eu adicionar alguma coisa nessa pasta, eu vou transferir para o Mendeley. Essa opção, na verdade, eu não utilizo tanto. Outra opção que eu tenho é adicionar manualmente um documento. Então, eu posso clicar em adicionar entrada manual, e aqui ele vai me dar esses campos todos que eu tenho que preencher, né? Então, eu estou lendo um documento qualquer, que eu tenho, por exemplo, uma cópia dele na minha mão, e ele não tá, eu não tenho as referências, não tenho essas informações. Eu vou escolher que tipo de documentos eu tenho. Então, por exemplo, eu tenho e-book, né? Eu tenho livro, capítulo de livro, palestra, eu tenho artigo de periódico. Então, eu vou escolher de acordo com aquilo que eu tenho em mão, que eu quero colocar essa entrada manualmente. Então, se fosse um livro, eu vou clicar e eu vou adicionar os campos que eu quero nesse caso desse livro. Então, se eu estou com um livro aqui na mão, eu vou adicionar manualmente. Eu vou colocar aqui o nome do meu livro, Produção Textual na Universidade. Então, este é o meu livro. Eu vou adicionar o autor, né? Então, eu vou colocar todos esses campos necessários. Mas pode ser que eu não saiba, né, quais são os campos que eu preciso para cada tipo de documento, né? Às vezes eu estou trabalhando com livro, com capítulo de livro, com um artigo de periódico. Então, quais são os campos principais? E quais são os campos? Porque a norma, ela fala que para cada tipo de documento a gente tem campos que são obrigatórios. Né? Se eu não tenho noção, se eu não sei quais são esses campos obrigatórios, eu vou indicar para vocês uma página muito boa que foi desenvolvida pela Biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele informa os campos do Mendeley, quais que eu devo preencher para cada tipo de documento. Vou cancelar aqui e aí a gente vai mostrar a página. Então, esta é a página da Biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eles criaram esse conteúdo, Campos Básicos da ABNT no Mendeley. Só para lembrar vocês
que o Mendeley ele te permite montar essa base de documentos que vocês vão utilizar para a escrita do trabalho, e aí, na hora de fazer a citação e as referências, que ele não vai nos ajudar, eu posso selecionar qual o tipo de norma, qual o tipo de formato que ele vai utilizar. Ele disponibiliza vários formatos. Neste caso, nessa apresentação, a gente está falando do formato da ABNT, que é o nosso formato brasileiro. Então, para o formato da ABNT, quais são os campos que eu devo preencher para cada tipo de documento? Tá? Então, naquele caso, a gente estava falando de entrada manual, eu vou colocar o título do livro, eu vou colocar alguns outros campos. Se eu não sei quais campos são campos obrigatórios, assim como a norma pede, o que eu vou fazer? Eu posso olhar aqui nessa página da biblioteca, que eu falei que ficou muito boa, e vou olhar quais são os campos que eu tenho para cada tipo de documento que eu vou utilizar no Mendeley. Note que aqui a gente tem vários tipos, artigo de revista não científica, ato administrativo, audiolivro, capítulo de livro, dissertação, documento genérico, entrevistas. Então, assim, a gente tem vários tipos de documentos que podem ser utilizados e que o Mendeley vai conseguir fazer essa referência para a gente. Naquele caso que eu estava mostrando para vocês, a gente tinha um livro. Se eu não sei quais são os campos obrigatórios aí para referenciar um livro, eu posso clicar aqui no livro e aí ele vai me apresentar quais os campos essenciais. Então, para o livro, os campos essenciais: autor, título, edição, né? Ele está informando aqui, inclusive, que edição a gente coloca somente quando é a partir da segunda edição. O local de publicação, a editora e o ano de publicação. Então, são esses os campos obrigatórios, e aqui ele me dá um exemplo de uma referência. Então, no preenchimento lá no Mendeley, vocês vão sempre escolher se eu estou fazendo uma referência, se eu estou adicionando manualmente, né? Ou quando eu vou acertar os campos, eu vou escolher a opção book, no caso do livro, e quais os campos que eu tenho que preencher. Então, o campo título, autor, ano, cidade, data de acesso, se for acessado via web, a edição, se ele tiver edição, a partir da segunda a gente tem que informar, a editora, e se for também o acesso eletrônico, eu tenho que informar o endereço que ele foi consultado. Então, são esses os campos obrigatórios, né, os campos básicos, para preenchimento no caso do livro. Tá? Eu posso consultar, se eu tenho outros tipos de documentos, eu posso consultar cada um deles aqui. Então, para dissertação, normalmente livro, artigo de periódico, a gente são referências que são mais comuns, eu já tenho mais, normalmente a gente lembra quais são os campos obrigatórios. Agora, depois que eu estou trabalhando com outros tipos de documentos, está ficando um pouquinho mais complexo. Então, por exemplo, nesse caso da dissertação, quais são os campos que eu devo preencher se eu quero fazer referência a uma dissertação? Título, autor, o ano, a cidade, a data de acesso, se foi acessado eletronicamente. Aqui ele coloca também um campo gênero, que eu vou colocar dessa forma que está escrito aqui, para sair certinho a minha referência. Então, dissertação, né? Se for tese, vai ser tese, o nome do programa, né? Que é mestrado, né? Ou doutorado em tal coisa. O editor, nesse caso aqui, é o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, mas poderia ser a Universidade Federal de Minas Gerais, né? Ou um outro editor. E o endereço também que eu consultei essa tese ou essa dissertação. Então, pessoal, essa página aqui, desenvolvida pela Biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é muito boa porque ele vai nos apresentar quais são esses campos básicos que eu devo preencher, porque normalmente eu não sei quais são os campos básicos, né? Então, isso vai me ajudar bastante. Voltando aqui para a minha página do Mendeley, a gente estava, então, adicionando os arquivos. Então, eu posso adicionar um a um, né? Eu posso adicionar pasta, e eu cliquei na entrada manualmente, que aí eu mostrei para vocês essa colinha que eu utilizei da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para eu identificar quais são os campos que eu preciso preencher de acordo com cada tipo de documento que eu quero entrar aqui. Outra opção que eu tenho
eu posso abrir uma pasta qualquer e arrastar o documento que eu tenho para dentro do Mendeley. Então, é muito mais fácil, inclusive. Então, eu abri uma telinha com os documentos que eu tenho, clico neles e arrasto para dentro do Mendeley. Então, ele já vem, inclusive, o PDF aí para a gente. Outra coisa importante que eu quero falar aqui para vocês, que a gente, quando eu adiciono alguma coisa para dentro do Mendeley, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sempre conferir essas informações, esses detalhes que estão disponíveis aqui do lado direito. Porque sem que esses detalhes estejam corretos aqui, ou então que eles estejam em branco, esses dados, esses metadados desse documento que eu adicionei, então eu estou clicado neste primeiro, ou então neste daqui. Então, sem que esses documentos estejam corretos, a minha referência nunca vai ficar correta. Então, eu sempre tenho que olhar se está faltando alguma coisa. E aí que eu não sei. Nesse caso, por exemplo, aqui eu estou nesse terceiro documento aqui, ó, é um artigo de periódico, então o tipo dele está aqui, artigo de periódico, ele tem o título, tem os autores, então é o último sobrenome, vírgula, o nome, né? Então ele está me mostrando aqui essas informações. Eu tenho a revista que ele foi publicado, né? O ano, o volume, tem todas essas informações, né? E se aí se não estiver correto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que alterar essas informações aqui, porque se estiver incorreta, a minha referência também vai sair incorreta. Esses dados aqui todos vieram com o artigo, quando eu adicionei esse artigo, né? Então tem todas essas informações. Eu preciso preencher outros campos. Quais os outros campos que eu preciso preencher no caso do artigo de periódico? Vale consultar aquele guiazinho, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque ele vai me informar quais que eu preciso para o caso dos periódicos. A gente pode até ver lá e eu adiciono aqueles que não estão preenchidos aqui. Então, aqui, cidade, a cidade é importante. Se eu não tiver, vai ficar em branco, né? Mas aquilo que eu consegui a partir do meu texto, a partir desse documento que eu adicionei, eu preciso adicionar, eu preciso acrescentar aí nesses detalhes. Então, sempre é importante eu colocar essas questões todas. Nesse caso aqui, ele já veio com o URL, então tem essas informações. Vocês notem que apareceu aqui, né, sobre esses detalhes, eu posso mandar procurar, porque muitas vezes quando eu procuro, ele já identifica aí pelo DOI do documento, então ele já acrescenta alguns campos que se tiverem incorretos aí para mim, mas mesmo assim eu tenho outras coisas que preencher, né? Então, nesse caso, eu poderia verificar lá no documento dos campos do Mendeley para identificar quais campos que eu tenho que preencher. Então, eu tenho que fazer para tudo isso. Claro que dá um trabalhinho, mas vai me ajudar muito no momento que eu tiver que fazer as minhas próprias referências. Então, esse aqui, ó, por exemplo, é um artigo meu. Né? O que eu fiz? É um artigo de periódico, eu tenho título, os autores, eu coloquei aqui, o periódico ele foi publicado, ele não tem volume, mas tem número, 4, a página tal até tal. A data de acesso, então eu teria que colocar quando que eu acessei esse documento, né? Se fosse hoje, 30/3/2021. Então, eu vou acrescentando essas informações que eu preciso. Eu preciso também, já que eu acessei, ele foi online, ele não tem a versão dele impressa, eu preciso acrescentar aqui também o endereço que eu acessei esse documento, para que a minha referência saia correta. Então, isso aqui sempre vocês têm que ter em mente que essas questões eu sempre tenho que consertar, eu acerto essas informações aqui. A partir do momento que eu acertei, já está tranquilo, né? Eu não preciso fazer isso novamente. Voltando aqui nos menus, outra coisa importante que eu tenho no menu editar, principalmente o adicionar nova pasta, né? O renomear pasta, o remover alguma pasta. Eu tenho também como criar um grupo para eu compartilhar esses documentos. Outra coisa que no menu View, eu tenho algumas coisas importantes, o principal deles aqui é o estilo de citação. Então, neste caso aqui, a gente está apresentando a ABNT, o estilo de citação da ABNT que a gente está apresentando. Mas a gente tem aqui no menu vários outros estilos de citação. Aí ele começa a mostrar aqui, ó, American Political Science, da I3E, da Nature. Esse que eu estou utilizando é o formato da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ABNT, autoria completa.
Por quê? Porque eles pegaram esse formato, eles acertaram todo, né, eles falam naquele página quais são os campos que eu devo preencher, e realmente esse aqui, pelo menos, é a que está, que eu notei que realmente as referências estão saindo muito bem feitas, corretas, tá? Então, eu vou sempre recomendar, né, vou recomendar nesse vídeo que vocês utilizem esse formato da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vancouver, e tem um botãozinho aqui para adicionar mais outros estilos, que pode ser que no Mendeley de vocês não tenham instalado, por exemplo, esse da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O que vocês têm que clicar? Cliquem no More Styles, e aí vocês vão adicionar um novo estilo. O que eu posso fazer? Eu posso procurar, se não estiver aqui, olha, que ele está falando que está disponível para baixar, né? Se ele não estiver aqui, eu vou colocar aqui, olha, Get More Styles. Então, eu vou procurar por esses novos, outros estilos. Tá? Coloquei a BNT. Tem muitos formatos aqui da BNT. Aí, o que eu falei com vocês, eu indico utilizar esse aqui, ó, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a BNT, autoria completa, português. Então, eu clico nele, né? Se ele não tivesse instalado, por exemplo, esse aqui, eu cliquei e peço para instalar. No meu caso, ele já está instalado e eu já posso marcar para usar esse estilo. Eu deixei ele indicando como meu estilo preferencial aí. Então, feito isso, né, eu vejo quais estilos eu tenho, eu vou só fechar isso aqui. Então, aqui no menu View, eu consigo instalar outros estilos, já que eu talvez não tenha aquele estilo que eu preciso. Né? Então, tem esses outros estilos aqui. Outra coisa bem importante aqui no Mendeley, eu tenho o menu Tools. Aqui no menu Tools, ele vai me dar a opção para instalar o Web Importer. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, aqui para instalar o Web Importer, é um plugin que na minha própria página do navegador, eu consigo enviar direto para a minha base do Mendeley. Se eu estou lendo um artigo, então se eu estou numa página da internet, uma página do Facebook, a página da universidade, qualquer página, eu consigo enviar direto por este plugin. Outro plugin importante que aí eu tenho que adicionar é um plugin para utilizar no Word. E aí o meu está dando opção para desinstalar. Por quê? No meu computador já está instalado. Então eu tenho que instalar, para vocês que ainda não tem, vai aparecer a opção instalar esse plugin do Word. Tá? E aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Daqui eu vou falar para vocês depois desse menu Tools aqui. Então, esses aqui são os menus mais importantes. Eu falei com vocês que eu quero, eu tenho aquele menu opções ali, que ele é um menu importante. Por quê? Por exemplo, esse aqui foi um documento, uma referência que eu quero utilizar do site do Sistema de Bibliotecas da UFMG. Quais são os campos que eu preciso para fazer referência de um site? Então, aqui eu cliquei no plugin e o plugin já enviou direto essa informação do site. Eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou mostrar para vocês agora o funcionamento desse plugin que a gente adicionou no nosso navegador, né? Que tinha a opção lá de ferramentas, né, no Mendeley, desktop, para eu adicionar esse plugin. Quando eu adiciono o plugin, ele vai ficar disponível aqui em cima. Então, tem o símbolozinho do Mendeley aqui no meu navegador. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai capturar essas informações e vai mandar diretamente para o meu Mendeley. Se eu quisesse, por exemplo, adicionar esta página aqui, né, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu vou adicionar essa própria página para eu referenciar num artigo ou um documento que eu quero. Então, eu quero referenciar essa página. O que eu vou fazer? Eu não preciso fazer a entrada manual, igual a gente fez, clicando lá no arquivo, entrada manual. Eu posso diretamente clicar no plugin, e aí, esse plugin do Web Importer, ele vai importar para mim a referência, os dados dessa página. Então, é essa aqui mesmo, campos básicos da BNT no Mendeley. E a pasta, eu posso colocar em qualquer pasta que eu já tenho, né, esse documento, criada lá no meu Mendeley, eu posso selecionar a pasta, e aí eu vou pedir para adicionar. Então, ele adicionou esse documento, essa página aqui da Campos Básicos da BNT, ao meu Mendeley para que eu consiga fazer a referência dessa página no documento que eu estou escrevendo. O que eu faço agora? Eu vou chegar lá no Mendeley, o que eu vou pedir? Eu vou pedir só para sincronizar, para que ela apareça lá para mim no Mendeley.
Então, chegando aqui no Mendeley, eu tenho o botão sincronizar. Eu vou clicar aqui para sincronizar e essa página, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que eu capturei agora, ela já vai aparecer aqui na minha pasta. Eu estou sincronizando o meu Mendeley com esses documentos que eu enviei pelo Web Importer. Então, toda vez que eu fizer isso, eu sincronizo para que essa página venha para cá. Vocês notem que quando eu sincronizei, essa página da Universidade Federal do Rio Grande do Sul já apareceu aqui para mim, ó, campus básico da ABNT no Mendeley. Então, eu vou clicar nela e ela vai me mostrar do lado, aqui do lado direito, as informações. O tipo dele, do documento, é uma página da web mesmo. Então, quais campos eu preciso preencher no caso de página da web? O campo título já vem preenchido, autor, né? Autor, eu tenho que verificar de onde que é. Eu falei com vocês que é da biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, eu vou colocar aqui como autor, biblioteca do Rio Grande do Sul. É uma instituição. Então, biblioteca. Quais são os outros campos? Publicação para esse tipo de documento, página da web, eu conferi lá nesse próprio documento, campos básicos da BNT, eu não preciso de publicação, mas eu preciso do ano. Então, eu vou preenchendo essas informações. 2021, página, não é um campo obrigatório. Cidade, Porto Alegre, eu vou preenchendo essas informações que me faltam. Palavra-chave do autor, esses campos aqui não são obrigatórios para esse tipo de documento, que é página web. Data de acesso foi hoje, e aqui eu tenho, ele já envia diretamente o próprio link aí para mim. Eu posso conferir lá nesse documento da biblioteca quais são os campos que eu preciso. Vamos lá ver? Então, consultando esse documento da Biblioteca da Federal do Rio Grande do Sul, ele me fala quais campos que eu preciso para referenciar uma página da web. Autor, título, local, ano e dados de acesso. Então, o título, o autor, a gente já colocou, o título, o autor, o ano, né? A cidade, a data de acesso e o endereço também já está disponível lá. Então, vamos passar para lá, está tudo certinho. Já que está tudo certinho, então, quando eu for utilizar essa referência desse campos básicos da BNT, quando eu vou utilizar isso no meu documento, a minha referência já vai sair correta. Vocês notem que tem alguns campos que ficaram em branco. Não tem problema, porque são campos que não são obrigatórios para esse tipo de documento, que é uma página da web. Agora, se eu preciso acrescentar outros campos que estão faltando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Tools, Opções, e aqui, ó, para esse documento que eu estou posicionado, que é a página na web, eu escolho o documento que eu quero mudar, né, que eu quero acrescentar algum campo, ou retirar algum campo. Então, aqui, página da web, esses campos aqui que estão mais escuros aqui, eu não consigo mexer, então eles são padrão, mesmo que eu não precise preencher todos eles. E aqui eu vou acrescentando aqueles que eu preciso para determinado tipo de documento. Nesse caso de página web, eu acrescentei aqui cidade. Se eu preciso, por exemplo, do DOI, eu vou clicar aqui no DOI, vou marcar, vou pedir para aplicar. Para esse documento, eu não preciso de DOI, né? Então, eu poderia aplicar, ou eu posso também adicionar para todos que eu tenho, eu quero, por exemplo, para uma patente. Quais são os documentos? Aqui você perguntou se eu quero salvar, né? Agora eu mudei para patente. Quais são os campos, se eu estiver fazendo uma referência de uma patente, quais são as informações que eu preciso no caso das patentes? Então, eu vou conferir naquele site que eu mostrei para vocês quais os campos que eu preciso e se tiver faltando algum, eu acrescento aqui. Então, por exemplo, data de acesso, né? Se for uma patente acessada via web. Então, data de acesso, eu preciso também do endereço. Eu vou conferir lá quais são os campos que eu preciso e dou OK, né? Então, eu consigo retirar alguns campos desnecessários aqui, mas eu também, o mais importante é acrescentar outros campos que não estão aparecendo aqui para mim. Então, sempre tem que fazer isso. Agora, depois que eu já fiz essas correções todas que eu preciso aqui, eu verifiquei se está tudo certo. Aqui, por exemplo, aqui está falando que é um livro. Isso aqui não é um livro, é um artigo de periódico.
Então, eu vou mudar aqui para artigo de periódico, eu tenho algumas informações. Aqui, ó, nem tudo ele apresentou aqui para mim. Aqui ele não conseguiu abrir, não, que deu um problema. Mas se eu quero, por exemplo, esse artigo aqui. Aqui, se eu der 2 cliques, ele tem o artigo, tá vendo que é um PDFzinho do lado, se eu der 2 cliques, ele vai abrir o documento quando ele tem disponível aí para mim na web. Então, se ele estiver disponível para mim aqui no meu Mendeley, ele vai abrir. E isso é muito interessante, ó, porque isso aqui não estava mostrando, eu cliquei, dei 2 cliques nele, ele abriu o próprio documento, aí eu posso conferir essas informações. Ó. Então, neste caso aqui, ó, o título dele é em português. Ó. Então, eu já vou alterar, eu vou copiar daqui mesmo o próprio título, copiei, o tipo está certo, o artigo de periódico, vou copiar esse título e vou consertar essas informações. Os autores são esse mesmo, Adilson Luiz Pinto, né, tem outros autores, então eu posso verificar se está tudo certinho. A revista que ele foi publicado, eu confiro todas as informações. A cidade, essa aqui é uma revista de Belo Horizonte, então eu posso acrescentar, a data de acesso já estava aqui. Então, para o artigo de periódico, eu conserto todas essas informações, né? Confiro a página, se é da página tal até página tal mesmo, eu vou verificar, ó, 198 até 218. Tem essas informações, aqui 198 até 218, conferir todas essas informações, eu estou pronta para utilizar esses documentos que eu adicionei, seja pelo Web Importer, igual a gente fez, seja por qualquer outra forma, eu estou pronto para adicioná-los ao documento que eu estou escrevendo lá no meu Word. Só para mostrar um outro exemplo para vocês, aqui com o meu Web Importer eu posso adicionando as páginas. Por exemplo, eu quero adicionar o portal de periódicos da CAPES, a referência dele, portal de periódicos da CAPES, peço para adicionar. Então, ele já adicionou e eu vou só consertar, adicionar outras informações que não estão presentes lá nos detalhes desse documento. Se eu estou lendo um artigo, por exemplo, na Cielo, né? Então, esse artigo aqui, eu clico no meu Web Importer, ele já vai me dar o artigo, inclusive já vai mandar o próprio PDF para o meu Mendeley também. Então, ele vai fazer isso também. Né? Eu também posso adicionar uma página, né, no vídeo do YouTube, eu quero fazer referência a este vídeo. Então, eu vou também, da mesma forma, selecionei, né, que é do nosso canal aqui, como acessar os e-books assinados pela UFMG, adicionei. Eu só tenho que ficar atento quais detalhes, quais campos são de preenchimento obrigatórios para cada tipo de documento que eu estou adicionando. O que eu vou fazer agora, já que eu adicionei várias coisas com o Web Importer, é só sincronizar o meu Mendeley. A partir do momento que eu já adicionei os documentos que eu quero utilizar neste texto que eu vou escrever agora, que eu já adicionei tanto pelo Web Importer, quanto a entrada no manual, quanto adicionando arquivo por arquivo, e depois eu também ter já acertado todas as informações naqueles detalhes. Sempre, vocês têm que sempre lembrar disso. Porque uma vez a pessoa me perguntou, olha, minha referência não está saindo. Por quê? Mas eu fui ver os campos lá dos detalhes dos documentos que ela adicionou, estavam todos em branco. Então, eu tenho que ficar atenta a essas questões, senão a nossa referência nunca vai dar certo. Então, como que eu vou fazer para utilizar aqui no Word? Então, eu vou começar a digitar um trabalho. Né? Vou colocar aqui, introdução, né? Comecei. Aí eu quero citar segundo, aí eu lembrei, um autor qualquer que está falando de produção textual na universidade. Segundo tal pessoa, tal documento, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que inserir essa citação. Então, eu vou clicar, que estou no Word, né? Se eu estiver aqui na página inicial, eu venho em referências e vou inserir citação. Vai aparecer quando eu instalei o plugin do Mendeley, ele vai aparecer esse plugin aqui, eu vou clicar em inserir citação, e aí eu vou procurar por autor, por título, por ano, né, por palavras, eu vou procurar isso aí na minha biblioteca. Então, eu vou colocar alguma informação, por exemplo, o FMG. Deixa eu ver aqui, eu só coloquei o FMG, tudo que tiver o FMG, ele vai aparecer aqui para mim, tá? Biblioteca Universitária, Manual Mendeley, UFMG. Então, eu tenho, eu quero sobre o sistema UFMG, uma página que eu queria referenciar. Eu vou dar aqui OK. E aí,
o que ele vai fazer? Ele vai colocar a citação aqui para mim. Então, eu poderia ir acrescentando outras citações. Então, eu vou colocar aqui um outro autor, um artigo meu, por exemplo. Deixa eu ver ali. Supondo que seja esse artigo, eu quero colocar. Vou dar OK e fui colocando várias citações que eu vou fazer. Ele vai colocar automaticamente para mim. E aí, lá no final do meu documento, eu vou colocar as minhas referências. Por enquanto, eu fiz só a citação. Então, eu lembrei de um autor que eu preciso, eu acrescento aqui. Vou colocar aqui, ó. Aqui eu já não estou procurando por palavras, né? Então, se fosse nesse caso, esse texto aqui que eu quero usar, dei OK, ele colocou a citação aqui para mim, tá? E agora, ao final do meu texto, eu sempre tenho aquela listagem com as referências que eu utilizei, das citações que eu utilizei no meu texto. O que eu vou fazer? Aqui eu fiz a citação, e aí eu escrevi que referência ao final, eu vou clicar agora em inserir bibliografia, e aí ele vai adicionar essas referências aí para mim. Essas referências vão estar corretas se aquelas informações dos detalhes de cada um desses documentos estiverem corretos. Neste caso aqui, nós estamos utilizando, aqui olha, estilo. Qual estilo? Eu recomendei para vocês utilizarem a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a BNT completa. Se ela não tem, a gente tem que adicionar esse estilo. Eu posso adicionar lá do próprio Mendeley, ou então aqui, ó, vai dar a mesma coisa. Posso adicionar mais estilos aqui. Esse aqui, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a BNT completo, está bem correto, essas informações estão corretas, né? Então, eu vou adicionando. Se eu adicionar um outro autor aqui, ó, quando eu clico dentro do próprio, da própria citação, eu posso acrescentar alguma coisa aqui ainda. Então, inserir citação, eu quero adicionar um outro autor ou um outro texto meu, por exemplo. Vou pegar esse daqui, ó. Eu quero adicionar esses dois artigos aqui. Então, numa mesma citação, eu fui acrescentando vários autores que falaram a mesma coisa, por exemplo. E aí, o que ele vai fazer? Ele já vai adicionar essa outra citação, ele vai colocando automaticamente para mim aqui. Então, eu vou adicionar uma outra aqui. Inserir, citação, deixa eu ver aqui, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Aqueles campos básicos da BNT que a gente adicionou. Eu clico, aqui ó, Biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2021, e aí ele já apareceu a referência aqui para mim. Se eu altero o meu estilo de citação, né, para um outro estilo qualquer, ó, eu posso selecionar e vir no mais estilos, eu quero esse estilo da E3E. O que ele vai fazer? Ele mudou o meu formato da citação ali embaixo. Então, ele fica muito fácil, por quê? Porque ele já altera automaticamente aí para mim. E aí, pessoal, claro que não tem jeito de eu mostrar tudo aqui para vocês, mas, por exemplo, às vezes alguma citação, elas aparecem tudo em maiúscula dentro de parênteses, né? Quando ela está lá no final, quando eu faço a citação primeiro para depois apresentar o autor, normalmente ela vai ficar no final, né? E escrito em maiúscula dentro do parênteses. Agora, quando eu apresento o autor primeiro, que eu quero colocar segundo aquele artigo meu, né, Almeida. Vou até colocar, ele não repete a citação, inclusive, tá, gente? Ele vai, a citação ele vai colocar aqui, mas a referência ele não vai estar repetindo se eu coloquei mais de uma vez, não. Segundo Almeida, então, na verdade, está dentro do texto. Eu apresentei o autor primeiro para depois apresentar o que Almeida falou. Então, na verdade, esse meu nome aí dos autores, eles têm que ficar fora do parêntese escrito só com inicial maiúscula. Como que eu vou alterar isso aqui? Eu posso ir lá de novo, cliquei sobre ele, apareceu essa cor diferente. Eu vou lá no inserir citação. Eu posso acrescentar um outro autor aí, porque às vezes a gente fala uma determinada citação, vários autores falaram, então eu posso incluir vários outros aqui. Então, se eu quisesse colocar outro aqui também, ó, eu seleciono, né, clico, seleciono, só posiciono aqui em cima e adiciono outros autores que eu quero. Né? Então, esse aqui. Então, eu poderia fazer isso, vou adicionando vários, ó. Então, aqui está até errado, por quê? Porque eu não consertei essa informação lá. Eu quero, ou ficou errado, eu vou retirar até que eu conserto lá. Então, aqui eu vou
posiciono nessa caixinha, volto apagando. Essa referência aqui está, só essa aqui que está correta, né? E aí, quando eu volto apagando, né, com o backspace, o que eu faço? Tem a referência aí, eu posso pedir para suprimir o autor, ó. Então, eu vou suprimir o autor, e aí, o que vai ficar? Só 2020. Aí, eu escrevo fora, olha, segundo Almeida, 2020, e aí eu quero colocar outras informações, é porque uma citação direta eu preciso sempre de informar o número de páginas. O que eu faço? Eu clico de novo em inserir citação, está a minha citação aqui, ó, eu volto com o backspace, a tecla, voltei, aí ele abriu essa telinha, eu vou informar, então aqui, ó, vou colocar vírgula p.23, se fosse página 23, dou OK, ele mudou essas informações aí para mim. Se eu quisesse também colocar alguma coisa, é esse daqui, ó, faltou porque ele é um documento em espanhol, eu quero, quando eu fiz a tradução para o português, se for uma citação direta, eu tenho que informar que foi traduzido por mim. Então, eu vou lá de novo, clico nele, vou inserir citação novamente, volto no meu teclado aqui com a tecla backspace aqui do lado direito, voltei e ele abriu essas informações. O que eu posso fazer? Eu vou colocar vírgula, se eu traduzir em parte da citação, tradução, nossa, vocês já devem ter visto esse formato de referência, de citação em algum trabalho. Eu fiz isso, ele acrescentou, né? Ah, faltou o número da página, vou clicar de novo sobre ele, vou lá no inserir, volto, com backspace, vou colocar vírgula p.45, se fosse isso, 45, tradução nossa. Então, ele vai acrescentando essas informações. E o outro caso que eu falei com vocês, que muitas vezes o nome do autor, se ele aparece primeiro, se ele referencia primeiro para depois citar o nome do autor, ele vem fora do parênteses só com inicial maiúscula. Então, o que eu fiz? Se eu quiser transformar esse aqui numa citação dessa forma, o que eu fiz? Também eu clico sobre ela, peço para inserir citação, eu vou voltar, né, com backspace, abriu aqui de novo, eu vou pedir para suprimir, né, o nome do autor, então ele vai ficar só as informações do ano, né, e aí o que eu vou fazer? Eu vou digitar do lado de fora do parênteses, Almeida e Sendon 2020. Ah, isso aqui daqui está errado. Então, o que eu faço? Inserir citação novamente. E aí eu vou retirar isso aqui. Era só o primeiro lá. Então, ele faz essas alterações aqui para mim. Ah, eu não estou usando mais essa citação. Quando eu clico aqui, ó, ele vai retirar a citação aqui para mim. Então, é dessa forma que eu vou utilizar o Mendeley. É importante, então, que eu saiba desses detalhes, né? No caso da BNT, que ele tem alguns detalhes, eu faço essa correção dessas informações lá no próprio Mendeley para que as minhas referências, as minhas citações aqui sejam corretas. E, além de tudo, eu preciso sempre verificar nessa norma, né, como que aparece, como que é apresentada uma referência, porque eu tenho os casos que o autor é apresentado primeiro, em seguida aparece a citação, outros casos aparece a citação e ao final do texto aparece a referência. E aí, então, ele vai ficar, ora a citação fica tudo em maiúsculo dentro do parêntese, ora a citação fica em minúsculo, né, fora do parêntese, só com inicial maiúsculo. Eu fiz uma apresentação que eu vou disponibilizar aqui para vocês, eu vou mostrar aqui como vocês vão chegar até essa apresentação que vocês podem consultar. E eu sempre indico, consulte a própria norma. Né? Essas questões todas vocês vão conseguir identificar na própria norma ou procure a ajuda de um bibliotecário da biblioteca de vocês. Então, pessoal, eu agradeço a atenção de vocês. Essa apresentação é Mendeley criando referências de forma automática, né? Meu nome é Fernanda Gomes Almeida. Eu tenho meu e-mail pessoal ali. E se vocês tiverem dúvidas como utilizar o Mendeley, né? Tiver alguma dúvida, vocês podem mandar um e-mail para esse setor periódicoscaps@bu.fmg.br. Eu deixo aqui também o QR Code um perfil que eu tenho no Figshare,
e lá eu vou deixar disponível esta apresentação, que tem tanto um pouco a parte do Mendeley, mas que tem um pouco também essas questões que nós falamos sobre essa importância de citar e essas normas da ABNT, tanto para citação e para referência, e alguns exemplos que a gente trouxe, tá? Então, eu vou deixar para vocês, só para vocês apontarem o QR Code, que vocês vão direto para essa página.